Bom dia, lindos e amados irmãos, doce família do Senhor. Que prazer nós estarmos mais uma segunda-feira profetizando a vida, a verdade e o amor de Deus. E que a sua semana seja verdadeiramente pautada na vontade de Deus. Meu querido, quem sabe você está começando essa segunda-feira dizendo assim, o que eu faço, o que eu deixo de fazer? Quer uma dica? Dobra os seus joelhos, tire esse tempo agora para você estar com o Senhor, para você ouvir a palavra de Deus e Ele verdadeiramente vai direcionar o seu dia, a sua semana, para que você trilhe um caminho de êxito e de verdade em todas as circunstâncias. Você que quer conversar com a gente, olha, muitas pessoas têm mandado seu testemunho para nós, então eu vou estender para você também, meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado. O nosso e-mail que você pode mandar o seu testemunho é o devocionalintimidade@tvmca.com.br. Também as nossas duas páginas no Facebook, o endereço está passando na sua tela. Você pode estar compartilhando, estando com a gente ali também pelas redes sociais. Meus amados, hoje nós vamos ouvir um testemunho tremendo, porque não importa a densidade das trevas que Satanás tenha plantado na sua vida. Se Deus tem um plano na sua vida e Ele tem para cada um de nós, Ele vai te arrancar de lá com mãos de amor. E mais do que isso, Ele vai escrever uma história maravilhosa em você e através de você. É isso que nós vamos ouvir hoje no nosso quadro E Se Fosse Você? Seja bem-vindo ao nosso cantinho especial de adoração. E eu estou recebendo hoje aqui a pastora Maria Aparecida, mais conhecida como pastora Cida, Sim. Né, minha querida? Seja bem-vinda ao Devocional Intimidade. Eu estou muito feliz, você que está aí sintonizado, todos que estão sintonizados nessa programação. Estou muito feliz de estar aqui com essa equipe abençoada e falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida, do que aconteceu no passado. E dizer que é bom servir o Senhor. É verdade, né, pastora? Uma particularidade da pastora, desde que ela entrou aqui no estúdio, gente, é que ela não para de sorrir. Verdade, por que tanto sorrir, é verdade. Minha querida? Que coisa linda. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Verdade. E ainda que passe muitos problemas, adversidade, o sorriso, a alegria de servir esse Deus. Eu aprendi isso com Deus, Mônica. E a gente tem que aprender a saber que Deus é o dono da nossa vida. Então essa alegria está dentro de mim, sempre. Sorrir faz muito bem. É bom, né? Até diz assim, que a gente sorri bastante, a gente movimenta músculos certos e a gente evita e retarda o envelhecimento, Meu sabia? Deus, é verdade. É por isso que a pastora, olha, até os últimos dias vai estar muito linda, né? Sim, meu Deus, verdade. Que bom, minha querida. Verdade. Mas olha só, a gente está aqui para contar um pouquinho da sua história, porque você já tem uma caminhada com o Senhor, Sim. mas Deus te arrancou de um lugar, né? De um lugar, você teve um envolvimento muito forte com o Espiritismo, isso desde da sua infância, né? Conta um pouquinho para nós a respeito disso. Quero contar um pouquinho, assim, desde que já nasci, pela minha família ser, meus pais, o meu pai ser espírita e não ter conhecimento com Deus, assim, já me ofereceu aos guias, posso dizer aos encostos, aos demônios, porque ele veio de uma família espírita, de irmãos, parentes, que até ficavam invisíveis, bruxos. E essa raiz, Mônica, já vinha de família, parentes dele. Logicamente, por pais não ter experiência com Deus, simplesmente os filhos vão herdar aquilo que os pais aprenderam. Mas a maior das experiências foi quando adquiri, aos 12 anos de idade... Uma criança, né? Uma criança, aos 12 anos de idade. Eu fui possuída por um espírito, um demônio, um espírito de adivinhação. Olha só. E esse demônio, posso dizer assim... mas a gente não pode falar esses nomes porque é muito forte. Forte é o poder de Deus. É verdade. É o poder de Deus que se manifesta em nossas vidas. E como eu não tinha experiência com Deus, eu fui dando legalidade àquilo. E de ver a minha família naquela forma, simplesmente também fui sendo levada naquilo. Então, aos 12 anos até os 20 anos de idade, eu ali já era uma cartomante,
Eu era uma cartomante. Na verdade, você foi mergulhando mais porque, profundamente, sim, né? Mônica, posso dizer assim que aos 12 anos de idade é uma criança ainda, não tem experiência. E quantas crianças hoje com a idade de 12 anos, que já até é mãe, não tem um conhecimento, não conhece Deus e se perde muito cedo. Infelizmente, a gente teve esse problema que foi o espiritismo. 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15. Aos 15 anos já atendia muita gente na minha residência. E ali, por adquirir, por ter, fui adquirindo experiência, tinha valores, né? Existia ali uma cobrança. Sim. Eu cobrava, os clientes vinham. O engraçado, filha, né, Mônica, nessa situação toda dessa minha história, é que a gente percebe que as pessoas, ela dá muito mais valor para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Então as pessoas iam muito ali porque o casamento estava destruído, a família estava destruída, o marido tinha largado a esposa estava em desespero e nesse tempo elas queriam ouvir uma palavra de conforto. E elas achavam que aquele momento a Cida que estava ali era para elas o próprio Deus e não era assim. Eu estava sendo usada por algo do mal para induzir ou auxiliar aquelas pessoas que saíam dali vazia. Mas, na verdade, você também era uma escrava daquilo tudo, Eu era né? escrava também. Eu era escrava daquilo tudo. E, automaticamente, quem é escravo vai gerar escravidão para outras pessoas sim. também, né? E isso fazia... Naquele momento que parecia... Hoje eu tenho esse sorriso aberto. Mas parecia que eu era tão feliz. E era uma jovem muito infeliz e sem experiência. E levando aquelas pessoas à escravidão. Porque era todos os dias que eu atendia pessoas. E eu lembro que uma época, Mônica, aos 20 anos, eu simplesmente veio uma cigana, e essa cigana também, ela era vidente, ela era cartomante, e ela sentou e veio para uma experiência, porque eu já estava conhecida. Já estava conhecida, então as pessoas vai um comunicando para o outro, vamos ali porque vai dar certo, vai ali. E o que aconteceu? Essa cigana veio de fora, passou por essa consulta comigo, só que ela mesmo, ela queria se consultar comigo, com a Cida. E eu não quis se consultar com ela, mas ela disse bem assim, o teu tempo está acabando nisso, tu não vai ficar nisso. E eu queria entender por que ela estava falando aquilo, porque ela também era uma espírita. Mas eu comecei a entender que era... Depois de muitos anos eu entendi que era a mão de Deus. É engraçado que nós não temos como dimensionar a forma de Deus nos arrancar, porque ao mesmo tempo, Satanás ele tentou te iludir, porque ele sabia que Deus tinha uma marca na sua vida para ganhar vidas lá na frente. Então ele tenta nos engodar de todas as formas, mas não adianta. Chega um momento que Deus começa, de alguma forma, a abrir os nossos olhos, sim. Né? E foi isso que aconteceu. Quer dizer que naquele momento, naquele período que eu estava ali atendendo uma consulta de 1 hora, quando aquela pessoa ia embora, a gente pegava aquele dinheirinho que simplesmente o dinheiro não era para as coisas boas, era um dinheiro em vão. Aquela pessoa estava querendo saber da vida dela e naquele momento ela poderia saía dali, chegava triste, saía triste e voltava infeliz. Porque até então, aquilo que me usava, que dava aquelas revelações, não era Deus naquele momento. Porque até então, pelo meu pai ter essa experiência e frequentar centros de candomblé, de umbanda, eu passei a ir com ele. Abismo chama outro abismo, um abismo chama o outro abismo. Eu passei a ir com ele para poder adquirir mais experiência. E essas experiências me trouxe dores terríveis, problemas seríssimos, porque a partir do momento que a gente vai, a pessoa vai num centro de umbanda, ela vai num centro espírita, ela coloca o pé naquele lugar, ali mesmo
o que está no local, ele acompanha a pessoa. E eu a lembro que numa manhã, 6 horas da manhã, nós fomos para a Praia Grande, num centro de Umbanda, conhecer um pai de santo. E isso eu tinha 17 anos de idade já. Aos 17 anos de idade. E simplesmente ele disse, ó, para ela desenvolver tudo isso, vai ter que gastar um valor. Era um valor alto. E nisso também, como fazer as oferendas. E hoje a gente vê, Mônica, que como as pessoas têm estado com a mente fechada em servir a Deus, em ofertar, em abençoar a obra, em abençoar uma programação como essa maravilhosa que nós estamos aqui, as pessoas fecham o coração. Verdade. Mas praticamente, naquele momento de auge que elas precisam de uma resposta, os que não entendem, os que não têm o conhecimento da palavra, eles procuram o espiritismo. E nessa ocasião, quando eu saí de lá, aqueles demônios me acompanhou. Então, dali em diante, era segundos de eu viver uma vida derrotada de sofrimento. Porque ali eu apanhava, eu sofria, eu não tinha felicidade, eu não comia bem, eu não dormia bem. Na verdade, era todo um engano, né, pastora? Era engano. Você estava ali ministrando, às vezes, ministrando não, né? Falando ali, aquelas adivinhações, aquelas coisas todas, mas a Cida era uma mulher vazia, doente. No auge, no começo, você tá ali, não, né? Porque toda porta de entrada com Satanás, ela tem cara dourada, mas no final elas são densas trevas, porque o diabo só vem para matar, roubar e destruir, né? Sim. Mas chegou uma hora que Jesus, como é que começou o processo de libertação na sua vida? Como é que Jesus entrou na sua vida? Nossa, nesse período, Mônica, pela minha família nenhuma ser evangélica, uma cliente minha, ela foi até a minha residência. Já nesse período eu já estava casada. Casei, Deus preparou tudo também. E meu pai, naquela época, tinha dito assim, filha, para você ter uma mudança de vida, só você casando, para você sair dessa situação. Porque até então, a minha vida era uma vida destruída, infeliz. Eu via meu pai batendo na mãe, batendo nos meus irmãos. Meus irmãos, quando aprontava alguma coisa, até mesmo ele colocava entre os troncos da casa, da cozinha, amarrava as pernas de um dos meus irmãos com um fio de ferro, amarrava as pernas dele para cima e a cabeça para baixo. E a gente tinha que ver aquilo. Uma vida muito infeliz, Mônica. E o processo de Deus foi quando, depois do meu casamento, até mesmo quando chegou o dia que eu ia me casar, a minha sogra também era espírita. Então, olha só, uma reação em era cadeia, tipo assim, né? muito, muito terrível. Ela veio para minha casa, nisso que ela veio para minha casa, preparação do casamento, tudo. E naquela madrugada, eu saindo da casa do meu pai, arrumando tudo para o casamento, naquela madrugada ela se manifestou. Se manifestou com mal mesmo. E ali fizeram uma macumba para destruir até mesmo o meu casamento. E daquele jeitinho dela que ela achava que estava certinho, achou que tinha desfeito a macumba. A pessoa está iludida, Sim, na verdade. E nessa mesma noite, quer dizer que eu já tinha desistido de casar com meu marido, do pastor, hoje pastor, já tinha desistido. Mas no outro dia de manhã tudo mudou. E esse processo que veio acontecer, dias depois de alguns meses de briga, de confusão dentro de casa, casamento destruído, eu fui atender uma cliente. E aí que tudo começou a mudar, tudo né? Que começou. E a gente vai guardar para o próximo bloco. Então fica aí com esse ponto de interrogação, não sai daí, são só 30 segundos e a gente já volta. Glória. Sientas desmayar y que ya